estamos aqui para podermos então começar a nossa rubrica que fará com que cristãos consigam perceber realmente o que é literacia jurídica à luz da Bíblia. Literacia jurídica bíblica não é nada mais, nada menos do que aprender os preceitos legais à luz do que os princípios bíblicos regem. Permitirá com que olhemos os mandamentos cristãos e as normas jurídicas, formas a conciliá-las para um comportamento legal, cristão e adequado aos princípios bíblicos e também aos princípios normativos. Primeiro, precisamos realmente perceber que tipo de delitos queremos aqui nos referenciar. Para hoje, nós gostaríamos de olhar essencialmente para o uso indevido das ofertas que são chegadas na igreja. Por que queremos olhar para o uso indevido das ofertas? Porque é um tipo de ilícito que é necessariamente penal e também necessariamente bíblico. Far-nos a perceber que como cristão, temos obrigatoriedade de cumprir princípios e também, como cidadão, temos obrigatoriedade de cumprir normas. Hoje, então, poderemos perceber que procedimentos poderemos ter, essencialmente, se quisermos denunciar ou observarmos que houve algum desvio de fundo dentro da igreja ou que haja descaminho ou uso indevido das ofertas que são necessariamente acopladas à igreja. É necessário que, antes que procedamos para as denúncias, que é o passo mais importante, que tenhamos de facto provas essenciais de que o dinheiro não foi usado tal e qual como foi depositado ou pelo fim que devia ter sido dado. Então, para que possamos avançar com a questão da denúncia de usos indevidos, de uso indevido das ofertas, é necessário que, conforme diz o direito, temos que ter elementos de prova. Depois de recolhermos elementos de prova, nós podemos fazer a denúncia. A denúncia é sempre feita na esquadra de polícia mais próxima do local onde decorreu a ação. Na maior parte das vezes, como cristão, nós temos a obrigatoriedade de agir com integridade moral e também cumprir o que a Bíblia manda. Quando isso ocorre, às vezes nós como cristãos temos receio de denunciar. Não importa quem esteja a cometer tal delito, mas há necessidade que se denuncie para que, de certa forma, se faça cumprir preceitos bíblicos e também se faça cumprir preceitos legais. Então, sempre que tenhamos elementos de prova e, obviamente, percebamos que o dinheiro não foi usado tal e qual como devia ter sido, podemos recorrer à esquadra mais próxima do local, da paróquia, e fazer a denúncia tal como prevê o Código Penal. Porque este tipo de delito nós podemos incorrê-lo ao abuso de confiança. Quando depositamos ofertas para um determinado fim, se este for usado em razão de, digamos, por questões pessoais, aí há um certo abuso de confiança à questão que foi depositada e o Código Penal angolano prevê necessariamente a criminalização desse tipo de crime. Então podemos sim denunciar, claro, observando sempre que ao fazê-lo temos que fazer com justeza, clareza e veracidade nos factos. Não é agirmos por emoção ou porque temos necessariamente alguma rivalidade contra o irmão ou contra o pastor e assim acharmos que fazer a denúncia seria a melhor forma de se vingar desta pessoa. Não, aqui queremos agir com necessariamente veracidade dos factos e de direito, até porque o cristão tem princípios bíblicos que lhe regem, que devem sempre primar pela verdade. A denúncia pode ser sempre individual ou coletiva. Se a coletividade ou se os irmãos concordarem que sim, que têm prova de que as ofertas não foram devidamente geridas, né? Podem
em comunhão, conversar e fazerem, se calhar, uma denúncia escrita, uma notificação escrita e dirigir a unidade ou a esquadra policial. Podem fazê-lo tanto em comunidade quanto em individualidade. Mas, portanto, há aqui uma questão muito pertinente que deve ser levantada. Se o irmão tiver a grande coragem de ir denunciar, tem que ter também a grande coragem de suportar os olhares indiferentes dos outros irmãos que não comungarão da mesma ideia que a dele. Porque nós vimos os líderes cristãos como exemplos na sociedade, na igreja. Até porque a Bíblia diz que o cristão é o sal da terra. E sendo o sal da terra, deve ter comportamento diferenciado. E a não mostrar esse comportamento diferenciado cria também ali lacunas de integração e interpretação de alguns princípios bíblicos. E o irmão pode estar a ser olhado como alguém que está a incorrer em inverdades, que só quer se vingar do tesoureiro ou do pastor, que são as pessoas, neste caso, que têm mais acesso ao dinheiro da igreja, aqui propriamente as ofertas. Então é preciso ter coragem e agir com verdade para que possa necessariamente denunciar o líder da tua paróquia. Não é fácil. Mas nós estamos aqui taxativamente a dizer que temos líderes que roubam ofertas. Nós estamos aqui a despertar consciência jurídica. O fato de, para que e por quê. É necessário que compreendamos essa questão e esse quesito para que não também sejamos mal interpretados ao nos lerem. Na verdade, é importante aqui olhar para a tipificação criminal. No caso de abuso de confiança, de acordo com o artigo 372 do Código Penal, a moldura penal vai de 1 a 5 anos. Se tiver elementos suficientes de prova, ir até necessariamente ao julgamento e o juiz sentenciar, ele que vai ditar a moldura penal. Mas na maior parte das vezes também pode ser convertida por multa. Mas a moldura penal do abuso de confiança, de acordo com o artigo 372 do Código Penal Angolano, da Lei 38/20, a moldura penal é de 1 a 5 anos de prisão efetiva. Porque são elementos de tipificação completamente diferentes. Quando estamos a falar das ofertas, o cristão, ao dar a oferta, está a depositá-lo necessariamente na plena confiança de que o pastor ou irmão tesoureiro vai dar o devido destino ao dinheiro ofertado. Todas as igrejas têm regulamentos próprios para o uso das receitas arrecadadas nas ofertas. Quando assim não acontece, está necessariamente a incorrer ao crime de abuso de confiança e não ao crime de furto. São tipificações completamente diferenciadas. Dali é que dizemos que o descaminho das ofertas recai mais para a questão do abuso de confiança do que para a questão do furto como tal. Mas não quer dizer que não haja o furto dentro da igreja, né? Não quer dizer que não haja, mas estamos a falar especificamente neste quesito oferta em descaminho e ser usado, ser necessariamente colocado em uso inapropriado e não daquilo que foi não pela fé e confiança que foi depositado.